Olá, amigo Lancinalto, eu sou Roberto Veloso e estou aqui para mais uma coluna Vai e Vem. Afinal de contas, nós tivemos nesse sábado um dia muito agitado nas movimentações financeiras. Durante a semana toda foi muito agitada e Felipe Sbardelli está aqui, ele que é repórter do Diário Lance, para conversar conosco em relação a essa movimentação. Não tem como começar por outra, afinal de contas, Wagner Love fora do Flamengo, pegou todo mundo de surpresa no sábado. Isso aí deu uma queda no moral ali da equipe do Flamengo, né? Pegou de surpresa muita gente, né, Sbardelli? Pois é, a gente estava até fazendo um esboço de como é que seria o time do Flamengo junto com o Gabriel, nessa chegada do Gabriel e do Elias, junto com o Wagner Love, né, que é o principal jogador do Flamengo. E ele foi lá e anunciou a saída dele do clube, está lá há um tempo já, ídolo, aí saiu, causa desconhecida, um grande desfalque que o Flamengo vai sentir em 2013. O Flamengo prometia, né, um ataque um pouco mais reforçado. Agora com a saída do Wagner Love vai ficar um pouquinho mais complicado e é até importante nós destacarmos aqui que tem a saída do Love, é muito importante, afinal de contas ele é ídolo do Flamengo, mas tem também a chegada do Elias, né, jogador que se apresentou nesse sábado com a camisa do Flamengo, vai vestir a 8, reforço importante ali para o meio de campo, já que o ataque não vai conseguir tão bem. O Elias chega para comandar o meio-campo. Pois é, Elias é um grande jogador, né? Fez a sua carreira mais no Corinthians, né? Ficou conhecido lá. Aí foi para o futebol europeu, não se firmou tanto, mas acabou sendo chamado, né, para a seleção brasileira. E agora volta para o Flamengo em busca de títulos. Se fosse com o Wagner Love seria um pouco mais fácil, né? Conquistar algum título pelo Flamengo. Agora com a saída do Love complica um pouco, mas também chegou o Gabriel, que é um ótimo jogador, jovem, né? Revelação lá do Bahia. Chega para... faria dupla com o Wagner Love, agora deve fazer com o Liedson, né? A gente ainda não sabe. Tem que ver como é que o Dorival Júnior vai formar esse time aí com o Gabriel e com o Elias. E tem também a chegada do lateral esquerdo João Paulo, que é uma promessa aí que o Flamengo vai apostar. Agora, para nós encerrarmos o Flamengo, não tem como não falar do Carlos Eduardo, ele que é jogador do Rubim Kazan e foi liberado aí para negociar a sua volta ao Brasil. O Flamengo é um candidato forte na chegada desse jogador, né, Felipe? Acredito que é o principal candidato, né? Tem o Santos também na briga, mas o Flamengo quer muito um jogador, né, com as características do Carlos Eduardo, que se viesse também seria muito boa contratação para o Flamengo e parece que ele vai pintar no Brasil com certeza, mas no Flamengo e no Santos a gente ainda não sabe. E quem também está aí se movimentando e se movimentou bastante na última semana foi o Vasco, né? Apresentou 3 reforços, no caso o Leonardo, o Sandro Silva e o Pedro Ken, né, foram finalmente apresentados e chegam aí para reforçar o Vasco, né? São bons reforços, né? O Leonardo veio do Atlético Mineiro, um atacante, para suprir a ausência do Alexandre, né, que foi para o Atlético. O Sandro Silva e o Pedro Ken são volantes. O Pedro Ken é mais armador, né? Um bom jogador. Chega ali para suprir a ausência do Felipe e do Juninho, né, ocasionalmente. E tem também a especulação, né? Afinal de contas, nesse sábado, o Vasco ficou sabendo aí, a torcida principalmente, que o Juan, que era tido como quase certo, já não vai mais reforçar o Vasco. Provavelmente vai sobrar para o estrangeiro, né? O nosso glorioso Nelson. Pois é, o Nelson, lateral direito, jogador de Cabo Verde, né? Ele, naturalizado português, atuou pela seleção de Portugal depois de se destacar lá no Benfica. Ele joga no Betis da Espanha e um agente foi lá para a Espanha tentar negociar a rescisão dele para liberar ele para assinar com o Vasco. Com essa não vinda do Juan, a diretoria tem uma carta na manga que também seria um lateral esquerdo estrangeiro, né? Mas eles preferiram não falar nome para não ter problema, né? Para ninguém ficar sabendo e entrar em leilão para prejudicar essa vinda do jogador para o Vasco. Além do Vasco, né, ter se reforçado bastante, aí está procurando jogadores estrangeiros. Quem também se reforçou com o estrangeiro foi o Fluminense, né? Afinal de contas, anunciou aí essa semana o Monzon. Ele que é lateral esquerdo, estava lá no Lyon e agora chega ao Fluminense para reforçar o setor esquerdo ali, ser a sombra do Carlinhos, né? Pois é, a gente não conhece muito bem o futebol dele, né? Não acompanhamos muito ele lá no Lyon, só que aparentemente, né, trata-se de um bom jogador, né, argentino. Ele chega com um contrato inicialmente até 31 de julho, né, a Libertadores já vai ter acabado até lá, e a gente ainda não sabe se poderá ser renovado ou não até o final do ano. O presidente do Lyon não quis se pronunciar sobre isso. E o Fluminense também, que nos bastidores parece correr atrás do Márcio Azevedo, que também é lateral esquerdo, né? Mas talvez esfrie um pouco essa negociação com a chegada e o anúncio do Monzon. Né? Já que chegou um lateral esquerdo, né, eu acho que o Fluminense não teria necessidade de abrir os cofres
para trazer o Márcio Azevedo. E se o Botafogo tem aí a preocupação de poder perder o Márcio Azevedo, seu lateral esquerdo, tem as novidades também, né? Afinal de contas, chegaram aí o Bolívar, o Rodrigo Defende e chegou na última semana também o Henrique, né? E o Júlio César, lateral esquerdo, que é também aí uma sombra para o Márcio Azevedo. São bons nomes, né? O Bolívar foi campeão da Libertadores já pelo Internacional, só que a gente já sabe que a zaga titular do Botafogo é Antônio Carlos e Dória, né? Uma boa dupla de zaga, só que é sempre bom você ter mais opções, né? Chegou agora o Bolívar, que a gente já conhece, e o Rodrigo Defende, que a gente não conhece tão bem, estava meio perdido lá na Europa, mas vamos ver se ele defende bem mesmo. Tem um trocadilho com o nome dele, né? O Rodrigo Defende. É um jogador que no Paraná também teve ali uma participação muito boa e fez gol, inclusive, no Botafogo, jogando pelo Paraná. Agora vamos mudar um pouco o foco, Felipe. Vamos falar um pouco de São Paulo. Afinal de contas, Alexandre Pato foi apresentado oficialmente como jogador do Corinthians, já vestiu a camisa 7 e chega com muita expectativa para fazer aí dupla de ataque. Provavelmente com o Guerreiro, né, que foi o grande herói da campanha vitoriosa do Corinthians no Mundial, e formar um time chato do Corinthians. Né? É um ótimo time, né? Essa chegada do Alexandre Pato aí é maravilhosa, sensacional, não só pelo marketing, né? Mas porque é um grande jogador, né? É jovem ainda, né? Voltou para o Brasil bem cedo, começou lá no Inter, 23 anos só, né? Saiu em 2007, exatamente, saiu em 2007 para ir para o Milan da Itália, jogava no Inter, era muito jovem, né? E volta agora, como o problema são as lesões, né? Eu acho que se ele não se contundir tanto, vai ser excelente. Ele junto com o Guerreiro, como você falou, foi o herói, também é muito bom jogador, ainda tem o Emerson ali, o Jorge Henrique, o Corinthians vai formando um ótimo elenco. Felipe, quem também apresentou novidade essa semana foi o Santos, né? Que finalmente anunciou o retorno de Marcos Assunção à equipe, vai formar um meio de campo ali chato na equipe santista, ao lado do Montijo, né? Que também foi apresentado recentemente, o Cícero, que foi apresentado essa semana, tendo o Neymar no ataque junto do André. Um time chato do Santos, né? Pois é, imagina o Neymar. Né? Outro time chato, né? Lá no Campeonato Paulista esse ano vai ser ótimo. O Neymar, que sofre muitas faltas, imagina, ele vai sofrer falta ali perto da área, o Marcos Assunção batendo direto ou levantando ali na cabeça do André, que é um exímio cabeceador. É um time incrível, né? O Arouca ali, o Marcos Assunção, o Cícero também tem a chegada do René Júnior, né? Revelação ali da Ponte Preta. É um ótimo time que o Santos está formando. E tem ainda a possível chegada do Ney, lateral direito, né? O Vasco desistiu, o Inter já não vai contar com esse jogador mesmo, o Santos aposta que ele pode sim ser o lateral direito ali para compor o sistema defensivo. Né? Eu acho que o Santos é o favorito para levar o Ney, que já é sabido que não vai ficar no Internacional, e o Santos está precisando de lateral direito, porque aparentemente o Bruno Pérez vai para o Inter, né? Aí fica ali uma vaga aberta, já que o Fucile voltou para o Porto, né, de empréstimo, então seria uma boa contratação para o Santos ali, o Ney na lateral direita. Agora, quem também apresentou novidade essa semana, Felipe, foi o São Paulo. Né? O Alisson finalmente apresentado aí, não chegou a virar uma novela, mas chegou perto disso, né? Que demorou um pouquinho para o São Paulo anunciar oficialmente o Alisson, né? E finalmente, mais um atacante aí para o São Paulo. Né? Final feliz para o São Paulo, né? O Alisson foi, enfim, anunciado, como você disse. O que está virando novela é o Vargas, né? O Eduardo Vargas. Esse está complicado. Atacante chileno do Napoli, ótimo jogador. Parecia que estava tudo certo já com o São Paulo, aí entrou o Arsenal da Inglaterra na briga, aí esfriou um pouco a negociação, mas o pai dele vive falando que ele quer vir para o Brasil, então acho que o futuro dele deve ser mesmo São Paulo. Quem também está aí apresentando as suas novidades, né, Felipe, é o Palmeiras, o último clube que a gente vai falar de São Paulo hoje. O Palmeiras que apresentou essa semana o Ayrton, lateral direito, já havia apresentado o Fernando Praz, o retorno de alguns jogadores de empréstimo, como o Souza, e agora o Ayrton chegando para assumir a lateral direita e o posto de cobrador de falta oficial da equipe do Palmeiras. Né? Exatamente isso que eu ia falar, né? Chegou com muita personalidade. Marcos Assunção deixou o clube e ele, como um bom cobrador de falta que chegou falando: não, quando tiver falta ou escanteio sou eu que bato. É um bom jogador e isso é um bom sinal, né? O Palmeiras que vai disputar a Série B e a Libertadores. É bom ter jogadores assim, né? Já contratou o Fernando Praz, que é um jogador experiente, o Ayrton nem tanto, mas compensa mostrando personalidade. E tem um lado também de quem pode chegar. Afinal de contas, o Cleiton Xavier, que tem uma história no Palmeiras, está aí bem cotado para retornar ao clube. O próprio zagueiro, o Roman Torres, tem aí uma grande possibilidade de assinar com o Palmeiras, é um desejo da diretoria.
e o Riquelme, né? A torcida não vai nunca esquecer o Riquelme, que é um jogador que já acabou com o Palmeiras, já acabou com muito time brasileiro, está sendo aí, finalmente, parece que dessa vez vem para o Brasil, né? Acho que dessa vez vai, né? O Riquelme está com contrato suspenso lá com o Boca Juniors e o Palmeiras ofereceu R$420 mil de salário para ele, um contrato de 3 anos. É muito para um jogador da idade dele, mas é um ótimo jogador, né? Excelente reforço seria se o Palmeiras acertasse com ele. O Torres está na seleção panamenha, então o Palmeiras está esperando ele retornar para poder oficializar uma proposta e também, se viesse, seria um bom jogador, seria um bom reforço ali para a zaga. Quem o Palmeiras também já fez proposta, só que acabou não aceitando, foi o Márcio Azevedo, lateral do Botafogo. Mas o Palmeiras parece que não desistiu e ainda quer o jogador para fazer sombra ali ao Juninho. Agora, saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro que, na última sexta-feira, apresentou 10 jogadores. Do montante de 13 reforços aí que o Cruzeiro tem, incluindo o técnico Marcelo Oliveira, 10 jogadores foram apresentados na última semana. Acho que entre eles o destaque vai para o Diego Souza, não tem jeito, né? Tem a contratação do Dagoberto, que vai formar a dupla de ataque novamente com o Borges. E o Newton, né, que também chegou do Vasco. O garoto Luca, que veio do Criciúma. Mas quem? Pois é, são muitos jogadores, principalmente ali do meio para frente, né? Também chegou o Everton Ribeiro, ex-Curitiba, jogou muito bem lá. Chegou o Ricardo Goulart, que foi destaque no Goiás, campeão da Série B. O Luca, como você falou, só que o Luca está machucado, ele pretende voltar em abril, só que a lesão é meio séria, talvez ele volte apenas em maio. O Newton é um bom volante, deve fazer dupla ali com o Henrique, que já jogou no Cruzeiro, né? Em 2009 ele foi vice-campeão da Libertadores, tendo feito gol inclusive na final. Ele estava no Santos e veio pela negociação pelo Montijo, né? Em troca. Mas a principal contratação para mim, junto com o Diego Souza, é o Dagoberto, né? Um ótimo atacante, vai reeditar a dupla, como você falou, com o Borges, que eles fizeram no São Paulo com tanto sucesso, né? Foram campeões brasileiros. E tem o Marcelo Oliveira, que ainda não teve um grande trabalho num clube grande, com o Vasco, assim, sentiu a pressão e o Vasco acabou sendo muito mal. Ele foi demitido depois de 6 derrotas seguidas, mas o Cruzeiro é um ótimo time que está formando. Agora vamos falar do outro lado de Minas Gerais, né? A torcida do Atlético Mineiro vai aí sofrendo um pouquinho com a falta de contratações de muito peso, mas traz alguns jogadores de nome, né? No caso, o Moraes estava parado, jogador que foi do Vasco da Gama, foi do Corinthians, foi do Atlético Paranaense e agora está aí voltando ao futebol pelo Atlético Mineiro e também apresentou o Alexandre, irmão do Richarlison, e vão jogar juntos esse ano. Enfim, eles vão jogar juntos, né, para realizar o sonho do pai dele, o Lela, Alexandre e Richarlison juntos. O Moraes é uma incógnita agora, né? Ele foi muito bem no Vasco, era meio contestado pela torcida, mas teve uma boa passagem, alguns lampejos bons, ele foi até para a seleção. Ele, pelo Bahia, ele acabou anunciando a aposentadoria, né? Tava meio triste, né? Tinha alguns problemas familiares, o pai dele estava doente, só que agora ele resolveu voltar, né? Nada melhor para ser legado do que jogar futebol, né? E aí vamos ver, o Galo está montando um bom time, vamos ver se com a experiência do Ronaldinho, né? E com o Bernal ajudando, o Moraes pode dar certo. E a torcida do Galo quer saber, tá louca para saber. Diego Tardelli, vem ou não vem? É negociação muito difícil, né? Ele chegou lá faz pouco tempo, né? O Algarrafa pagou caro por ele, né? O futebol do Catar, eles gastam aos montes, mas o Calil também não costuma economizar, não. Então, se ele quiser, eu acho que ele vai atrás e pode trazer o Diego Tardelli, que, claro, tem vontade de voltar, e a torcida do Atlético quer muito que ele volte pro Galo para fazer os gols que ele sempre fez. Tá certo, obrigado, Felipe. Eu quero agradecer a sua participação aqui na nossa coluna Vai e Vem essa semana. E você fica conectado, continua conectado no Lancinete. Afinal de contas, você sabe, no Lancinete, de minuto a minuto, as informações bombam na sua rede e também todas as informações em relação a transferências. A coluna Vai e Vem continua por lá. Um abraço.